A paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, agora a gente vai fazer a análise aqui sobre a pregação do Arquimedes, do ancião Arquimedes, tá? Aqui atrás é a foto da reunião de mocidade, onde ele atendeu, né? Eu apontei aqui 9 partes aqui, né? 9 ou 8 partes, aqui eu ajuntei 2, né? Para eu poder explicar para vocês, ok? O Arquimedes, infelizmente, ele tem uma deficiência de conhecimento bíblico, uma deficiência importante, né? Ou seja, ele fala coisas, ele desvia vocês da verdade em pontos importantes da Bíblia, certo? E eu vou explicar para vocês aqui, ok? E conforme for necessário, eu vou colocando as passagens bíblicas aqui na frente, tá? Sem eu precisar ficar citando, vou colocando ela aqui na frente. Na hora que eu for fazer a edição do vídeo, eu pego lá, copio, coloco aqui a passagem bíblica, que é para você ter uma ideia, né, da onde que eu estou tirando esses textos, ok? Então, infelizmente, o nosso irmão Arquimedes falou algumas coisas que não são concernentes, ou seja, não estão de acordo com a palavra de Deus, né? E o pior disso tudo é que, novamente, né, ele fez isso no conselho, né, que ele deu, que eu fiz aqui o vídeo parte 1. Se você não assistir, eu vou colocar aqui em cima agora, ó, no card. Esse card que apareceu aqui agora, ele é a parte 1. Esse vídeo que você está assistindo agora é a parte 2. Então, se você quiser ver a parte 1, que eu faço análise dos conselhos que ele deu, tá aqui, ok? E nos conselhos, e agora na pregação da palavra, eu não sei se ele percebe, às vezes eles não percebem, mas eles desvalorizam o papel da mulher na sociedade e dentro da congregação cristã no Brasil. Porque para ele, e vocês vão ouvir isso, para ele o papel da mulher, o papel da moça na congregação é parideira. Ela está ali para parir filhos, dar filhos para a CCB. Né? Ele não usa a palavra parir, mas ele fala, você vai ter filhos. E o pior ainda tem mais um agravante, que quando ele diz que ela terá alegria, é se esse menino se tornar um ancião ou alguém no ministério. Ou seja, por ela ver o filho dela alcançando a glória deles, que é a glória humana, ou seja, quer ter uma posição de destaque, então você vai se alegrar. Aí se exclui as meninas que nascem, porque se você tiver menina, você não vai ter a alegria, porque ela não pode ser anciã, não pode ser diaconisa, não pode ter nenhum cargo de influência na igreja, né? Então, por conta disso, você não vai ter alegria com a sua filha. E nem se você tiver menino, que ele não alcance esse tal privilégio, né? Vale ressaltar aqui, e eu vou aqui apontar, né? A mulher poderia ocupar muitas posições de destaque dentro da igreja. Ela poderia ser presidente da administração, poderia ser secretária, que é a segunda posição abaixo do presidente. Aliás, tem o vice-presidente, secretário, tem o tesoureiro e várias outras funções importantes que poderia estar exercendo dentro da congregação cristã no Brasil. Ok? Como também ensinando as crianças, tendo uma posição de ensino na igreja, de ensino, tá? Arranca os cooperadores de jovens, bota as irmãs, que elas têm esse dom, esse papel de exercer essa influência, né? Linda, né? De formar homens, né? Entendeu? Então, é triste, tá? É triste porque agora eu entendi, né? Quando eles falam isso, eles falam com prazer, que a função da mulher é garantir a sobrevivência da congregação, ou seja, como uma vaca parideira. Eu estou dando um exemplo, não estou fazendo isso com chacota, nem com usando isso para poder macular a imagem das irmãs, né?
mas eu estou dando eu estou fazendo uma comparação, ok? Que em uma fazenda, a vaca reprodutora, ela tem a função importante de manter o rebanho grande ou ampliar o rebanho, né? Ou seja, ela garantir ali o patrimônio do fazendeiro, tá? E mais ou menos alegoricamente falando, né? A função da moça na congregação é manter a quantidade do gado, ou seja, aumentar a quantidade de CCBano, garantir a sobrevivência da congregação através da reprodução de novos CCBanos, ou seja, você vai ter eles, você vai criá-los, trazê-los para nós e nós o doutrinaremos. É mais ou menos essa a tarefa, né? Agora eu entendi, tá? Eu entendi porque ele dá ênfase nisso, porque é somente isso. Bom, chega de delongas, né? Vamos para o áudio, tá? Vou colocar meu fone aqui e nós vamos ouvir junto aqui o Arquimedes da Lapa, que atendeu essa reunião para a mocidade do dia 14 de maio de 2022. Vamos ouvir aqui. É uma pregação, não é longa, tá, gente? Eu cortei em 7 trechos, ou foi 8 trechos, eu não me lembro. Ajuntando todos esses trechos, vai dar por volta de 11 minutos. Porque eu tirei alguns pedaços que não nos interessava, falando coisa com coisa, não dá nem para fazer uma análise bíblica, né? E a gente pega pontos específicos, ok? Mas todos esses pontos estão com espaço suficiente para não dar a ideia de que foi cortado o vídeo para dar um outro sentido na palavra dele. Jamais eu faria isso aqui, cortar para modificar o que ele disse, né? Não, isso seria adulteração da fala dele, né? Mas vamos lá, segue aqui, vamos ouvir aqui. Então aí ele acabou de ler, por isso que falou amém. Rápida, porque está aqui já o ensinamento. Temos um dom que conhecemos. Bem, mesmo que não tendo que nós conhecemos. Ele é público. Aconteceu lá com Pedro, no dia de Pentecostes, que é a manifestação, está escrito aqui, de variedade de línguas. Nós sabemos que recebemos a promessa do Espírito Santo na manifestação de línguas, mas também sabemos que mesmo que não tendo a promessa na variação de línguas, nós temos a certeza de que quando nós fomos batizados, em nome do Senhor Jesus te batizo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, já recebemos o Espírito. Aqui é a primeira incongruência do Arquimedes, tá? Uma incongruência bíblica, e eu vou provar aqui para vocês. Ele está dizendo que você recebe o Espírito Santo de Deus no momento que você desce na água do batismo. Como se o Espírito Santo estivesse ali do lado da vasca batismal, esperando as pessoas descerem na água, aí ele vai, batiza um, batiza outra, né? Ele vai batizando. Por que da onde eles tiraram isso da Bíblia? Em lugar nenhum. Eles inventam essas coisas, e essa invencionice, eles acreditam que é verdade. Porque tem muita coisa na congregação que eles inventam a partir de alguma passagem bíblica que ele lê, e aí ele cria uma alusão, e aí faz disso uma regra. Vou dar exemplo para você. Da onde eles tiraram isso? Jesus Cristo entrando na água para ser batizado por João Batista, vem o Espírito Santo em forma de pomba e enche Jesus Cristo do Espírito Santo, batiza, né? Desce sobre ele. E aí eles olham aqui e falam, então isso vai acontecer com todo mundo também, isso é uma regra. A mesma coisa Jesus no templo ensinando para os doutores com 12 anos. A congregação leu isso, não é uma regra, aquilo não está dizendo que é para fazer nada, é só uma passagem bíblica. Eles leram isso e já determinou que criança a partir de 12 anos já pode ser responsável e já pode, assumir o compromisso de se batizar. Por quê? Jesus Cristo já ensinava os doutores com 12 anos, então a criança hoje também com 12 anos já deve saber o que faz. E simplesmente estão comparando Jesus Cristo. Ou seja, estão pegando a criança e comparando com Jesus Cristo.
por isso que eles batizam crianças. Agora, voltando ao ponto, eu vou provar para você, Arquimedes, que o que você falou é um engano. Você está redondamente enganado, você está ensinando errado, né? E aí eu vou explicar para vocês por que esse ensinamento errado é prejudicial. Qual é o efeito prejudicial que ele traz para o povo? Em primeiro lugar, eu vou mostrar para você duas passagens bíblicas em Atos dos Apóstolos, que, ajuntando as duas, você vai ver que não existe um momento adequado para Deus ou para Jesus Cristo selar a alma com o Espírito Santo. Selo da promessa é receber o Espírito, não é falar em línguas, tá? Então, eu vou pegar esses dois pontos bíblicos e mostrar, né, que não existe um momento, ou seja, a sua afirmação é equivocada. Primeira passagem bíblica, eu vou colocar aqui embaixo, está em Atos dos Apóstolos, capítulo 8. Felipe entra em Samaria pregando o evangelho e batizando as pessoas. Só que essas pessoas foram batizadas nas águas, mas não receberam o Espírito Santo de Deus. Porque chega a notícia lá em Jerusalém para os apóstolos, né, Pedro, João e os outros demais, quando eles ouvem dizer, e isso, a mensagem deve ter chegado dias depois, não tinha telefone, não tinha WhatsApp na época, né? Não tinha, a mensagem chegando dias depois, eles vão para Samaria, e deve demorar mais alguns dias ainda, e lá, se não me falha a memória, porque eu não estou com a Bíblia aberta, eu estou falando de cabeça as passagens bíblicas, tá? Se não me falha a memória, é no versículo 15 ou 16 de Atos do capítulo 8, e está nítido e claro que João e Pedro oram com imposição de mãos para que eles recebessem o Espírito Santo, porque eles somente foram batizados em nome do Senhor Jesus. Ou seja, eles só tinham sido batizados na água, ainda, aliás, aí nessa passagem fala, porque eles ainda não tinham recebido o Espírito Santo, mas somente eram batizados em nome do Senhor Jesus. Ou seja, eles foram batizados na água, mas não receberam o Espírito Santo na hora do batismo. Eles foram receber muito tempo depois, e isso porque teve que alguém orar e alguém impor as mãos sobre eles. Viu o exemplo? Então, nesse primeiro momento que eu estou colocando aqui para vocês, nesse primeiro exemplo, nós temos o quê? As pessoas recebendo o Espírito Santo após, muito tempo após, eles serem batizados na água. Agora eu vou pegar um exemplo ao contrário. Olha para você ver, eu estou pegando dois exemplos, um ao contrário do outro, para deixar nítido que não existe um momento adequado. 2 capítulos à frente deste capítulo, que seria então Atos dos Apóstolos, capítulo 10, Pedro, ele vai até Cornélio, ele vai pregar para Cornélio, e pregando para Cornélio, Deus batiza eles com o Espírito Santo. Pedro, atônito, olha para trás e fala para os judeus que foram acompanhá-los e foi fiscalizá-los, hein? Pedro olha para eles e fala, e aí, como é que eu posso recusar as águas a esse? Ou seja, como é que eu posso recusar de batizá-los? Como é que eu posso recusar as águas a estes, visto que assim como nós também receberam o Espírito Santo de Deus? Eu não me lembro qual é o verso que está exatamente essa passagem, mas é bem no finalzinho do capítulo, mas eu vou estar colocando aqui, né? Para vocês acompanharem. Então, conclusão, você tem um momento que eles recebem o Espírito Santo depois, muito tempo depois de ser batizados na água, e para isso precisou alguém colocar a mão sobre eles e orar. Depois, com o exemplo de Cornélio, Cornélio recebe o Espírito Santo antes mesmo de entrar na água. Então, senhor Arquimedes, não existe um momento. Essa fala sua é equivocada e é um grave erro da sua parte. E eu vou provar para você e eu vou explicar para vocês por que é um grande erro. Sabe por que é um grande erro? Porque quando você ensina isso, você minimiza a busca pelo Espírito Santo. Porque você acredita na sua cabeça que as pessoas já receberam o Espírito Santo. E não tem na congregação cristã no Brasil pessoas orando
com as outras para que elas recebam o Espírito Santo. Não é receber língua, não é receber as manifestações do Espírito Santo. Não, é receber unicamente o Espírito Santo. Sem o Espírito Santo, a pessoa não consegue agradar a Deus. Ela não entende a palavra de Deus, ela não pode compreender a vontade de Deus e ela vai ter muitas dificuldades para servir a Deus. Tá? Então, quando você remove esse falso entendimento e as pessoas entendem que não basta apenas passar na água e ser batizadas, quando elas entenderem isso, elas vão fazer o quê? Mas tá bom, eu me batizei, mas eu preciso pedir a Deus o Espírito Santo. Eu preciso estar em oração, eu tenho que me juntar com outros irmãos e falar, Senhor Deus, dá a nós o Espírito Santo. Ou o próprio irmão de ministério, né? Ir nas casas quando for fazer uma visita, orar impondo a mão, pedindo para que Deus encha as almas do Espírito Santo. Você viu o grande, ou seja, muita gente na congregação batendo cabeça, não são crentes, não são convertidos por culpa de vocês ensinarem errado, e por culpa de vocês ensinarem errado, vocês também não conseguem orientá-los a fazer o correto e ficam perdidas. Acham que são cristãos apenas porque passou no serviço da água, mas não existe fruto algum para o reino de Deus. Entendeu? Eu espero que isso fique entendido, tá? Não existe essa conversa furada de que você entrou na água, sai com o Espírito Santo. Vamos seguir aqui. Próximo passo aqui, né? O Arquimedes fala novamente sobre servir a Deus é ter ministério, né? Vocês têm que entender que para o Arquimedes, e eu acho que é para a maioria do CCBano, tudo gira em torno da CCB, ou seja, tudo que agrada a Deus na cabeça dele e tudo que for servir a Deus é estar dentro da CCB, fazendo coisas pela CCB, participando das tarefas da CCB, seja no ministério, seja de forma sem uma formalização, ou seja, você servindo de forma voluntária ali dentro, varrendo. Então, para ele, tudo gira em torno de fazer algo dentro da CCB. Para ele, servir a Deus é isso, tá? Já adianto dizendo, eu vou soltar o áudio dele, tá? Mas parte da conclusão que eu vou fazer é que ele não falou em momento nenhum, seja no conselho, seja na pregação, sobre o reino de Deus, sobre o evangelho de Jesus Cristo. Ele não fala sobre Jesus Cristo na cruz, a importância da gente levar a mensagem do evangelho. Eles não falam, ele fala só de CCB. Arquimedes está prestando um serviço aqui para a CCB, não é para o evangelho de Deus, tá? Ele fala o nome de Jesus apenas como um jargão, um amuleto para selar as coisas que ele fala. É sempre assim: receba isso que você está ouvindo em nome de Jesus Cristo. Ele usa o nome de Jesus apenas para selar as profetadas e as promessas que ele faz. Ou seja, isso não significa nada, tá? Quando a gente fala não falam de Jesus Cristo, significa falar sobre Jesus, sobre o evangelho, né? Falar sobre o reino de Deus, falar sobre a nossa importância de levar a mensagem do evangelho, ok? Que literalmente ele não fala absolutamente nada, ele não prestou serviço algum ao evangelho de Deus, ao reino de Deus, aliás, e ao evangelho de Jesus Cristo, nenhum. Ou seja, esse homem não fez nada pelo reino de Deus, não falou nada para a glória de Deus e a glória do seu Filho Jesus Cristo. Vamos ouvir aqui então, né, o que ele tem para falar aqui, que eu marquei aqui o ponto 2. Não recebemos a variação de língua daquela hora. Alguns até batizados aqui nas águas, mas já temos o Espírito Santo. Então você não é diferenciado porque fala língua e também não é retraído porque não fala. Eu acabei encerrando um pouco antes, tá? Mas agora, o ponto 2. O Senhor já falou hoje aqui que Ele vai usar do povo, que ainda vai nascer muitos que subirão no púlpito, que ainda trabalharemos muito na obra de Deus. Hoje eu prego num português super fraco, mas terá irmãos que pregarão em mandarim, pregarão em inglês, em francês, no africano, pregarão em Deus numa língua que nós nunca ouvimos falar. Quem são eles? Vocês.
eles e orarão por eles. Quando o teu marido estiver aqui em cima, quero repetir o que eu já preguei. E você vê a igreja fraquinha, ninguém dá glória, conversando, bebendo o celular e aquela frieza. Mas o Senhor começa a te mostrar, o inimigo está entrando na igreja. Você não prega aqui, mas você prega aí embaixo. Você vê que até o teu marido perdeu um pouco a comunhão, ou teu irmão, ou teu pai, ou teu filho, está aqui em cima. Você, Senhor, tem misericórdia. Você é capaz de, sentado aí, sentindo a presença adversária querendo atrapalhar um culto, você já recebe o dom de expulsar o demônio. Agora, vai embora! Salva a tua igreja, Senhor! Toma o teu servo! A mudança aqui na hora, e começa a revelação chegar. Mais uma batalha perdida. Bom, quando ele fala que você vai pregar em mandarim e não sei o que lá mais, ele não está dizendo que você vai para a praça pregar. Ele não está dizendo que você vai evangelizar, falar o nome, não. Ele está falando pregar na tribuna da CCB. Tá? Que você vai pregar em novas línguas na tribuna da CCB. E aí ele faz menção sobre o papel da mulher na igreja, né? Que ele fala que o papel dela que ele menciona aqui, depois mais para frente ele vai falar de novo, que é no finalzinho, ele fala de novo, tá? O papel da mulher é simplesmente orar pelo seu marido, ficar na comunhão, você vai estar atenta, vai ver os espíritos querendo, né, atrapalhar e você vai estar orando ali dentro. É isso, gente. A mulher não tem tarefa e papel algum na congregação cristã no Brasil. Se ele for falar quais são as tarefas dela, é vergonhoso. Então eles preferem nem falar nada. Porque o papel da mulher é passar pano no chão. Ou seja, dentro da instituição. O papel dela dentro da instituição, lá dentro da instituição, aqui ó, dentro desse templo aqui, né? Eu desafio vocês a entrarem lá dentro e ver as mulheres atuando lá dentro. Você não vai encontrar. Você não vai encontrar, tá? Você vai encontrar sim no dia, né, do culto, na parte da manhã cedo. Pode entrar lá que você vai ver as coitadinhas torcendo o pano de chão. Torcendo o pano de chão, colocando no rodo, fazendo aquele papel braçal, né? Nada contra quem faz, mas você restringir elas a fazer somente isso, sim, é um problema muito sério. É um problema muito grave, tá? Vide a sociedade, as mulheres ocupando, né, diversos aspectos da sociedade, seja ela na iniciativa privada ou pública, juízes, juízas, né, médicas, tá, chefe de equipes e assim por diante, ok? Porque a mulher não é inferior ao homem a nada, né? Cognitivamente a nada, pode ser fisicamente. O homem pode ser mais forte do que a mulher, né? Fisicamente, ok? Mas não precisa de nada que vá fazer força física aqui dentro, tá? Ela só precisa de um cérebro e ela tem, ok? Então, é lamentável, tá? Você vê aqui um discurso velado, ou seja, meio que escondido, você precisa ter uma percepção crítica para poder enxergar, mas você enxerga um discurso machista, ok? Mas você vê, eu não gosto dessas pautas machistas, essas coisas, né? Mas quando aparece de verdade, nós temos que falar, certo? Então tá aqui, ó, tá? É lamentável você ver esse tipo de discurso em 2022. Tá? Vamos para o terceiro ponto, né? Que ele fala que você tem que ter prazer nessa obra. O que é o prazer nessa obra? É na CCB. Então, aqui foi pregado o tempo inteiro sobre CCB, sobre Congregação Cristã no Brasil, né? Ter prazer na obra não é a obra evangelística, é a obra CCB, tá? Fazer alguma coisa na obra é fazer algo para que a CCB cresça, tá? Tudo envolvendo a CCB. É lamentável, pessoal, tá? Mas vamos ouvir aqui. Vou botar aqui para vocês ouvirem. E você, volta do teu cantinho, e nós vamos sair daqui dizendo:
Olha, no começo estava difícil, mas que dom que aquele irmão tem, parece que ele não tinha nada, e na verdade ele não tinha nada, mas a esposa dele tinha tudo na hora que ele não tinha nada. Receba isso em nome do Senhor Jesus. Por isso, está aqui, diversidade de nós, mas o Espírito Santo é o mesmo. Diversidade de ministério, eu posso escolher um ministério? Não, você pode ter vontade de ter. Porque eu também tinha vontade. Os irmãos perguntavam para mim, não tem vontade de licença? Eu morro de vontade. Cooperador é meu sonho. Diácono, eu até acho que eu já sou um pouquinho de diácono. Nós somos um pouco tremendo. Eu tinha vontade, tenha prazer na obra. Tenha prazer na obra. Esse é o segredo do prazer. Tenha prazer na obra. Quando você ver alguém aqui, aleluia, em vez de julgá-lo, você clama aí, porque o clamor da nossa mocidade, principalmente das irmãs, é para derrubar o inverno de vil a pavio. Você clama, Deus, usa do meu cooperador, usa do meu ancião, Senhor, coloque a palavra na boca dele. Usa do meu ancião, Senhor, usa do meu cooperador. Tu já me mostrou que um dia eu vou estar lá. Usa Deus, eu quero aprender, eu quero ser ensinado, eu quero sentir. Quanta gritaria, meu Deus. Bom, você viu aí que você tem que ter prazer na obra. Qual que é o prazer na obra? Ele fala, ó, você já sabe que um dia você vai estar aqui. Ou seja, né, isso aí eu já coloquei no seu coração, porque o Arquimedes ele só prega isso. Já falei isso na análise antiga, e aí volta o Arquimedes a atender a reunião de mocidade, e batata, o que eu falei, está cumprindo aqui para você, tá? Se der certo, eu vou colocar um vídeo aqui, ó, né, que é a análise antiga, onde eu digo que ele só prega ministério. Ele prega todas as vezes que você vai ter ministério, ele só fala isso porque ele sabe que é isso que agrada a mocidade. A mocidade quer ter ministério, porque ele também, ele deixa explícito que o coração dele também é cheio disso, né, ele sempre quis também, e posição e status na sociedade. É essas duas coisas, né, que ele prega muito. Okay? Então ele fala que você deve ter prazer nessa obra, ou seja, você deve amar isso aqui. Assim como eu amo, você deve amar, tá? Isso aqui é tudo para nós, ou seja, está quase que dizendo isso aqui é tudo para nós, tá? Ele não fala que você deve ter prazer em evangelizar, eles não falam de Jesus em momento algum. Como que você pode considerar que a congregação é uma igreja cristã que não fala de Cristo? É a mesma coisa que eu falar assim, ó, eu tenho uma pastelaria que não vende pastel. Ou seja, é falso o nome. Pastelaria que vende qualquer outra coisa que não vende pastel, não é pastelaria. Muda isso aí que você está enganando as pessoas. Entendeu? Ela deveria pôr só... Ela tinha que tirar cristã ali. Congregação de pessoas, né, ou congregação de associados do Brasil, né, porque cristão não combina, querido, né? A prova disso é um discurso, um momento áureo da igreja, ou seja, é aquele momento onde a casa estará cheia, que é onde você deve mostrar ali o foco do que ela foi criada. Ela foi criada para quê? Para falar, então agora é o momento principal para ser falado sobre ele, né? E não fala. Não fala por quê? Porque Cristo não está no coração deles. Porque o que está no coração sai pela boca, palavras de Jesus Cristo. E o que sai da boca dele? Apenas vanglória humana, status, aparência, ou seja, né, manifestando somente aquilo o que ele sente. Vamos ouvir aqui o restante. O próximo passo é ele falando que os irmãos dali do Brasil trabalham muito ali. Trabalham muito para quem? Para a congregação. Trabalham muito para CCB. Observa, gente, tá? Não tem como fugir do foco. Eles não falam de Jesus, eles não falam em trabalhar para Jesus. Ele dá ênfase com gosto que as pessoas ali trabalham para o Braz, né? Ele fala, receba o dom. Olha só, nessa frase que ele vai falar, ele fala duas coisas. As pessoas que estão aqui trabalham muito aqui dentro,
né? Para manter a máquina funcionando. Aí ele fala o quê? Receba o dom de defender essa obra. Aí ele já está, né, profetizando, ou seja, não vai receber nada, mas essa frase, ela tem um efeito. Qual que é o efeito? Ela está despertando esses moços e essas moças para entrar em contendas para defender a CCB. E aí eles estão despreparados, não sabem nada de Bíblia, vão se machucar e vão às vezes até arrumar brigas e confusões. Por quê? Porque na falta do preparo, né, você vai ficar desarmado e aí você vai ter que usar o seu instinto animal. O que é? Defender com ataque. Né? Você está acuado um gato não vai te atacar nunca. Mas quando você encurralá-lo, ele vai te atacar para se defender. É o que o CCBano vai fazer. Okay? Então ele diz, receba o dom de defender essa obra. Vamos ver aqui. Segue aí, pessoal. E você vai ser feliz. É Deus que opera em tudo para viver aqui. Leva isso no teu coração. Vai ter uma diversidade de ministérios. Já tem. O que esses irmãos trabalham aqui no Brasil, não é, irmão Legal? O que esses irmãos fazem aqui, o trabalho, a grandeza do trabalho, em todos os aspectos, até na vassoura e até aquele que às vezes tem um curso, um doutorado e precisa dele também na obra, está tudo aqui. Você vai fazer parte desse povo. Mas é um povo separado da Irmandade? De jeito nenhum. É um povo junto com a Irmandade. É um povo aberto. É um povo que serve a Deus, que defende a obra. Receba hoje aqui o dom de defender essa obra em qualquer circunstância. Receba o dom de defender essa obra em qualquer circunstância. Ou seja, ele, sabe, ele não fala, ó, defenda, mas com cuidado, sabe? Ó, quando for falar, não, veja se é o momento. Não importa, defenda essa obra, ou seja, defenda nossas igrejas, defenda a nossa glória, porque isso tudo é glória do ancião, tá? Defenda tudo isso aqui em qualquer circunstância. Rapaz, já pensou se esse homem estivesse fazendo esse mesmo discurso pelo evangelho de Jesus? Que lindo! Defendam Jesus, falem de Jesus, propague o reino em qualquer circunstância. Olha que bonito, gente, que seria. Entendeu? Mas eles estão trabalhando para os homens, porque estão defendendo uma obra humana. Ok? E isso não tem recompensa nenhuma de Deus. Ao contrário, tá? Isso poderá ser usado contra vocês, porque tudo isso atrapalhou o reino de Deus, o progresso e o avanço do reino. Por quê? Porque essas pessoas estão sendo enganadas. Elas acham na cabeça delas, elas vão arrumar briga, elas vão sair para defender o evangelho e elas acham que estão prestando um serviço para o reino de Deus. E ao contrário. Estão criando contendas, como a gente vê aqui no canal. Eles chegam aqui, eles me xingam, eles me amaldiçoam, eles rogam praga, né? A gente sabe que nada disso funciona, que é tudo feitiçaria que eles aprenderam na Congregação Cristã no Brasil, como eu já fiz vídeo provando aqui para vocês, né? O próprio Paulinho do Paulista rogando praga de morte, dizendo que Deus vai mandar para o cemitério e assim por diante, ameaçando o próprio CCBano, né? Colocando ele em apavoro de morte, ok? Então, vamos seguir aqui. Então, o próximo ponto aqui é, ele está falando que a moça, mais uma vez ele vai falar, né? O valor do papel da moça é ter filhos. Ou seja, você está aí, moça. Não é para desempenhar papel importante algum. Tem sim um papel importante. Manter a sobrevivência da CCB. O seu papel é criar, é gerar novos CCBaninhos, tá? Que inclusive já estão até ensinando o CCBaninho a dar coleta desde cedo, ou seja, não estão esperando maturar o CCBaninho. O CCBaninho não está maturando mais porque não dá tempo. Está precisando arrancar a lãzinha dele desde pequenininho. Desde pequenininho já deram um cofrinho na mão dele e falaram, vai CCBaninho, né? Já começa a exercer a sua função desde cedo, que é trazer o seu dinheiro para a igreja.
né? Então vamos ver aqui qual é o papel importante da moça na CCB. Ouça, voz do ancião Arquimedes Azol, da Congregação da Lapa, atendendo a reunião de mocidade no Brás, no dia 14/5 de 2022. Ouça. Mas não defendendo, se apresentando, orando. Por isso que nós acreditamos e pregamos, e os velhos pregaram, quero repetir, tem aí uma nova dispensação. Glória, glória. Naquilo que você for útil na obra, moça, o Senhor já te escolheu. Você vai ver o valor do teu papel na obra de Deus. Olha aí, naquilo que for útil na obra, ou seja, a sua utilidade, moça, na obra, Deus já escolheu o teu papel. Olha aí, gente, isso passa, me perdoa eu falar, mas isso soa diabólico, né? O teu papel na obra, o Senhor já te escolheu. Você sabe que Senhor é um nome genérico, pessoal. Senhor é aquele que manda, e a gente sabe que Deus não é o que manda na CCB. Tá? Então, provavelmente ele não tá. O Senhor aí não é o Senhor de Israel, o Senhor Pai de Jesus Cristo. Então ele fala que o teu papel já foi escolhido nessa obra. Vamos voltar mais um pouquinho, só para vocês ouvirem, ó. Obrigado, quero repetir. Tem aí uma nova dispensação. Glória, glória. Naquilo que você for útil na obra, moça, o Senhor já te escolheu. Você vai naquilo que for útil na obra, moça, o Senhor já te escolheu. Ou seja, para Deus escolheu a moça para quê? Vamos ver. o valor do teu papel na obra de Deus. Quando você entrar aqui com as tuas crianças, quando você atender os pobres, quando você orar e ter o dom, como nós acabamos de pregar, de expulsar o inimigo, de sentir coisas, você vai lembrar das reuniões de mocidade. Pode levar isso no coração. Essa parte vai ser complementada com o final, tá? Ele volta a falar sobre esse mesmo assunto. O seu trabalho, moça, já está, Deus já escolheu, é entrar aqui com as crianças, produzir CCBaninhos e levá-los para dentro do templo, entregar na mão do sacerdote. Aí ele dá aquela acrescentada, né? Você vai atender o pobre e você vai orar a Deus, que é a coisa comum que todo CCBano faz, ou seja, não é algo intrínseco à denominação, né? Todos oram e todos têm o dever de ajudar quem precisa. Isso não tem nada a ver. Agora, ou seja, nada a ver com ter um papel importante dentro da denominação, porque elas não têm, tá? Isso é um papel comum, é o que eu estou falando, não é nada de destaque, é um papel comum de todos. Mas ele cita esse ponto que eu acho grave, tá? E que eu vou mostrar, e isso vai ficar mais explícito ainda no final dessa análise, que já está quase acabando, tá? Aguarda aí para você ouvir. Ele falou da moça no mesmo aspecto por 3 vezes. No começo da pregação, ele falou isso no conselho também, falou agora no meio, né, que já está um pouco mais do meio, e no final ele fala ainda mais aberto, tá? Então, eu vou voltar só mais um pouquinho, que é para vocês ouvirem, ó. Ele dizendo que o papel da moça é trazer os filhos. Obrigado, quero repetir. Tem aí uma nova dispensação. Glória, glória. Naquilo que você for útil na obra, moça, o Senhor já te escolheu. Você vai ver o valor do teu papel na obra de Deus. Quando você entrar aqui com as tuas crianças, quando você atender os pobres, quando você orar e ter o dom, como nós acabamos de pregar, de expulsar o inimigo, de sentir coisas, você vai lembrar das reuniões de mocidade. Pode levar isso no coração. É triste, né, gente? Ele fala que Deus escolheu esse papel para ela. Tá? O papel para ela é levar os filhos para eles. E lá eles vão enfiar na cabeça deles, eles vão encher eles, né, dessa doutrina esquisita, né? A doutrina de aparência, né? Eles vão ensinar para as crianças mentiras, que a congregação é a graça, que a congregação é a obra de Deus, que a congregação é a única igreja verdadeira, que as outras são todas... Eles vão enfiar todas essas mentiras no seu filho, ele vai acreditar e ele vai virar um novo CCBano, onde dá até a vida para defender a CCB. Enquanto isso, ele trabalha e leva o dinheiro para a CCB. Né? Ele está sendo enganado, tá? Bom, o próximo passo aqui é... Ele fala, não perca a oportunidade de estar dentro da casa, sendo usado nessa obra. Então, essa obra, ele deixa bem específico, essa obra é a CCB. Não é Jesus Cristo. Então, você não perca a oportunidade de você estar aqui dentro,
né? Servindo essa obra. Então, você observou que eles trocaram o sentido da palavra, eles contaminaram os sentidos da palavra justamente para dificultar o CCBiano de compreender o evangelho. Porque quando você muda o sentido das palavras, que são colunas para você entender o evangelho, ou seja, o que é a obra? A obra é Cristo na cruz. Foi uma obra planejada por Deus. Graça porque essa obra aconteceu por amor de Deus a nós. Nós não fizemos nada para merecê-la, tá? Caminho de Deus é Cristo. Tá? Ele é o caminho que leva para o céu. Ou seja, esses são pontos cruciais que farão você se maravilhar com Cristo. Quando eles contaminam isso, mudando o sentido dessas palavras, eles praticamente fecharam a porta para você entrar no céu, porque você nunca vai entender. Porque quando você lê a Bíblia, o CCBiano, quando lê a Bíblia, que fala a obra de Deus, ele já imagina a CCB. Quando fala graça de Deus, é lá dentro, aonde eu estou. Entendeu? E sempre que fala na Bíblia alguma coisa que tem a ver com doutrina, sã doutrina, ele imagina que é os usos e costumes que a CCB impõe aos seus membros. Ou seja, perdido, contaminado, né? Ou seja, é aquela placa adulterada que você nunca vai saber quem é de fato o dono daquele carro. Tá? Vamos ouvir aqui o restante. Isso, não perca o Quem são vocês daqui 20, nós estamos em 2022, daqui 30 anos, aonde vocês vão estar? Que missão que vocês vão ter? Que cidade vocês estão morando? Que país você está? Que linguagem você está? Que empresa vocês têm? Qual que é o ensino que vocês têm, base, fundamental, doutorado, além dessa graça divina? Quantas línguas vocês estão falando? Por favor, entre nessa comunhão. Pense nisso agora. Qual é o papel de vocês? Nós já vamos estar sepultados. E vocês estão aqui. Não percam essa oportunidade de estar dentro da graça, sendo usado nessa obra por Deus. Sendo usado nessa obra. Vocês entenderam, né? Não perca a oportunidade de estar dentro dessa casa, sendo usado nessa obra. Usado para o benefício da CCB. Entende, gente? Entenda isso. Ser usado por Deus é quando você é usado para levar e propagar o evangelho. E quando você faz isso de forma sincera, voluntária, né? O nome de Deus é glorificado quando você faz isso, não isso aqui. Isso aqui não glorifica o nome de Deus. Glorificar o nome de Deus é algo que é feito para o reino de Deus, da qual o nome de Deus é lembrado com louvor. Então, o nome de Deus foi lembrado com louvor pelo que você fez pelo reino. Nisso, Deus foi glorificado, né? Entendeu, irmão? Então, vamos lá. O próximo passo aqui, ó, porque eu ouvi e anotei os pontos importantes e eu fiz os recortes para nós não perder tempo, tá? É somente isso, ok? Bom, fico com receio de pregar revelações. Agora ele fala o seguinte, que ele vai pregar revelações, mas ele lembra dos críticos, ele fala, não, eu não vou pregar porque senão vão me criticar. E mais na frente, ele chama a revelação de imaginações. Ele dá essa gáfia. Que eu sempre disse aqui que o que eles falam, essas profetadas são coisas inventadas da cabeça dele, ou seja, são imaginações dele. E o Arquimedes, ele confessa isso sem querer. Tá? Sem querer. Gáfia não significa que seja algo errado. Pode ser algo que saiu sem o meu controle. Saiu de mim sem o meu controle. Então, ele fala aqui, né, que vai pregar revelações, mas ele breca e fala, não, porque vão me criticar. Então, ele assiste às críticas, é lógico que esse homem, né, esperto e inteligente, ele vai ouvir a crítica, ele vai querer, nem que seja sozinho, ele põe para poder ouvir, tá? Nem que foi com um fonezinho de ouvido para ninguém saber, nem os parentes ou família sabem, mas ele tá ouvindo, ok? Então, fica aqui, Arquimedes, eu espero que você aprenda com isso. Se você ignorar, você está sendo soberbo e isso vai só pesar contra você mesmo, ok? Então vamos ver aqui, ó. E aí depois ele usa a palavra imaginações, que é a prova de que o que eles pregam na verdade não tem nada de revelação, são imaginações e invencionices da cabeça deles. Ouça aqui. Algumas coisas.
de vocês. É revelação, não? Eu não sei, mas eu fico imaginando. Não vou pregar imaginação, porque depois eu vou ter crítica. Mas eu quero dizer o seguinte. É revelação, irmãos. Que eu vou... Não, eu não vou pregar mais imaginações, porque senão eu vou receber crítica. Gente, ele fala que o que ele vai pregar é revelação. E que, não sei o que, ele volta até e fala, não, eu não vou pregar imaginações, porque eu vou receber crítica. O CCBano, lógico, o CCBano que é amante da CCB, não adianta. Se Jesus Cristo estiver aqui nesse vídeo agora, no meu lugar, falando dessas coisas, ele vai tirar pedra em Jesus também. Porque aonde está o coração dele, aí está o seu tesouro. O CCBano está com o coração na CCB, ele ama a CCB. O seu tesouro, meu querido, é a CCB. Simplesmente assim. Vamos voltar mais um pouquinho só, para vocês ouvirem, né, se ele realmente disse isso. Ou sei, ó. Mas eu sinto de passar para vocês algumas coisas. De vocês. É revelação ou não? Eu não sei, mas eu fico imaginando. Não vou pregar imaginação, porque depois eu vou ter crítica. Mas eu quero dizer o seguinte. Porque depois eu vou ter crítica. É revelação, irmãos. É revelação. E eu vou... Não, eu não vou pregar mais imaginações, porque senão eu vou receber crítica. Tá confessando para você, o coitado do CCBano. Vocês ficam recebendo essas imaginações que eles inventam da cabeça deles no coração. Ah, mas irmão, fulano de tal cumpriu porque ele foi ancião. Alguém vai ter que ser ancião aí, rapaz. Esses homens ter 4.000 e pouco, quase 5.000 anciãos. Esses homens vão morrer. Aí você vai me falar, não, Deus cumpriu a promessa. Não cumpriu nada, só seguiu o fluxo normal. O fluxo normal da natureza. Não tem nada de cumprir, porque nisso não tem o Espírito Santo. Por que não tem o Espírito Santo? Porque o Espírito Santo não se envolve com nada que não seja para o evangelho e o crescimento do reino de Deus. Essa é a tarefa dele. E se eu estou provando nesse vídeo que esses homens não pregam o evangelho, não falam do reino, é óbvio que o Espírito Santo não está envolvido nisso. Ou você acha que o Espírito Santo de Deus está agora envolvido lá no progresso do Palmeiras ou do Corinthians? Porque eles também não falam do evangelho. Não, o Espírito Santo está guiando lá quem será o novo presidente do Parque Antártica. Quem será o novo presidente do Clube Corinthians? Quem será? Ah, mas já fala, não pode mais. Lógico, a comparação é igual. São associações. Uma associação desportiva, a outra é uma associação religiosa. Mas que as duas congregações, aqui, principalmente nesse discurso, e o Palmeiras, é a mesma coisa, ou seja, não falam de Jesus. Eles nem sequer se preocupam com Jesus. As pessoas lá no Palmeiras, no Corinthians, eles amam o Corinthians, eles dão a vida, eles pensam no Corinthians o tempo inteiro, né? Eles até abandonam o emprego para ir assistir o jogo do Corinthians lá do outro lado do mundo, no Japão. Idolatria, fanatismo, paixão. Então, uma denominação, né, que não prega o evangelho, que ele não falou em momento algum sobre o reino de Deus, sobre o evangelho de Deus, não tem o Espírito Santo de Deus nisso. Então, essas profecias são mentirosas, são enganosas. O Espírito Santo não está aí colaborando com isso. Ele não pode colaborar com isso, porque senão ele está trabalhando contra o próprio reino de Deus. Porque existe uma rivalidade velada entre congregação e Cristo. Porque ou aparece um ou aparece o outro, os dois não podem. Ou você fala de um que devemos trabalhar para um, ou você fala que devemos trabalhar para o outro. Os dois não podem. Ok? Então, se vocês receberem e disser, não, mas é o Espírito Santo de Deus, então eu tenho que acreditar. Se for verdade, eu acredito que o Espírito Santo está guiando o Palmeiras ou o Corinthians na nova contratação que ele vai fazer, né? Que o Espírito Santo guiou lá, aí de repente o presidente levantou da cama e falou assim, sinto da parte de Deus, vou contratar o fulano de tal para a ponta direita do meu clube. Vou contratar como centroavante, Deus me faz saber, Deus me revela. É revelação de Deus. Irmão, a matemática é a mesma, meu querido. O Espírito Santo trabalha para o evangelho. Se a tua igreja não propaga o evangelho, pode ter certeza,
ele não tem nenhum envolvimento com isso. Vamos ouvir aqui a outra parte. Oh, meu Deus, perdoa aqui. Deve ter feito barulho aí, né? Vamos ver a próxima parte aqui, ó. Aí ele vai dizer agora que o CC Bianinho vai pregar coisas que a Irmandade ainda não ouviu. Profetada. É profetada. Porque não existe mais nada sobre o Evangelho que falta ser revelado. Não existe. Coisas que é concernente ao reino de Deus, coisa que é concernente ao Evangelho, está aqui. Está aqui nas Escrituras. Você disser que existem coisas que ainda não foi falada, não foi revelado sobre... Isso é mentira. Tá? Agora, se você disser, vocês vão profetizar ou dar profetadas na igreja de coisas que o CCBiano nunca ouviu, também é difícil, porque acho que já pregaram de tudo, meu querido. Então, se for verdade o que você está falando, pode esperar CCBianada, aqui vai vir maluquices da brava aí para frente, porque só o que pode ser novo agora são maluquices, porque a verdade de Deus está aqui, ó. Deus nos revelou o seu maior segredo, Jesus Cristo, tá? E está tudo aqui nas Escrituras Sagradas. Vamos ouvir ele falar aqui, vamos lá. O que será que o Senhor vai dar de ferramentas para vocês? E que palavra vocês vão pregar? E que tipo de esposas vocês vão ter lá na frente? O que vai sair da boca de vocês que a terra ainda não ouviu? Pense nisso. O que vai sair da boca de vocês que estão aqui, que a terra não ouviu, a Irmandade não ouviu? Ou vocês acham que a obra de Deus vai parar no tempo e vai ficar naquilo que nós... Não, leia isso daqui quando fala da ciência. Quisera que eu tivesse então para pregar juntos. Obra de Deus. Vocês viram aí, gente? Ou vocês vão pregar coisa que esse povo ainda não ouviu. Ou você acha que vai ficar parado aqui, nós pregando essas... Não, vocês vão pregar outras coisas. Que é igual que o Arquimedes está fazendo agora. O que ele está pregando aí, irmão? Ele está pregando coisas da própria cabeça. Imaginação, invencionice. Nisso não tem evangelho de Deus. Se não tem evangelho, se não tem nada que é for útil para o reino de Deus, como ele leu, tá? Ele leu o capítulo 1 Coríntios capítulo 12, a diversidade dos dons do Espírito Santo, e lá está falando que Deus dará para o que for útil, útil para o reino, útil para o avanço do evangelho. Tá? Então, se não tem reino, se não tem evangelho de Jesus, pode ter certeza, nisso não tem Espírito Santo. Ok? E a próxima parte, eu estou riscando aqui, irmão, para eu não me perder, é a parte crucial e lamentável. Nós já vamos para a última análise aqui, o último ponto, tá? Aonde ele deixa evidente. Agora fica brabo o negócio, tá? A moça é apenas uma parideira na congregação cristã no Brasil. Ela está lá para parir novos filhos, novos CCBianinhos. Ela está, pelo que eu entendi, ela está aí para garantir a sobrevivência da CCB no futuro, gerando novos CCBianinhos que ela vai pegar na mão e vai levar para dentro do templo para que ele seja doutrinado pelos homens, né? Para que ele seja ali como se fosse até aliciado para pertencer à seita CCB. Lamentável, mas é o que nós vamos ouvir agora. Segue aí. Na idade de vocês, eu estaria pensando, o que o Senhor vai dar para a vida que até está? Leva isso em nome do Senhor Jesus. Sem vocês, moças, eles não serão nada. Vocês serão as mães, as avós do amanhã. Vocês vão ver os seus meninos, apesar do aparelhinho, eles levar na escola, do joguinho, tudo. Mas você vai ver os teus netos, você vai ver os teus filhos orarem. Vem cá, mamãe, eu quero pôr a mão na sua cabeça. Vem cá, papai, o senhor vai ser ancião, eu quero pôr a mão na sua cabeça. Levam isso em nome do Senhor Jesus. Você viu aí, gente? E ele só usa o nome de Jesus só para selar as profetadas. Ou seja, ele ainda usa Jesus. Ele usa Jesus para ratificar as profetadas que ele inventa. O nome de Jesus só foi usado para isso, ratificar as profetadas. Aqui ele está falando mais uma vez que o papel importante da moça CCBiana é gerar filhos. Você vai ser mãe, você vai ser vó. E os seus filhos
vão profetizar, vão dar profetada. Já falou que o molequinho, já desde pequenininho, já vai começar a profetizar, a dar profetadas, né? Ou seja, colocar a mão na cabeça de um, já vai falar que um vai ser ancião, ou seja, já vai se tornar um Arquimedezinho Azol que fica prometendo ministério para todo mundo. Pelo amor de Deus, pessoal, se você não acordar, rapaz, é só um milagre. Eu costumo dizer que se o Espírito Santo não tocar o seu coração, você não acorda mesmo, porque com um pouquinho só de juízo, com pouca coisa que eu falei, nem precisava de tudo isso daqui, você já ia abrir a mente e falar, rapaz, realmente o lugar é perigoso, lá é uma seita, lá não se fala de Cristo, lá se fala unicamente do progresso da própria denominação, né? Vamos terminar aqui, gente, já está acabando. Acabou. Eu lamento muito, é triste ouvir tudo isso, tá? As pessoas ficaram aqui, o tempo que ficaram aqui, não sei se 2 horas, 2 horas e meia, foi um tempo jogado no lixo da sua vida. E pode ter certeza que alguns que Deus vai libertar, você vai sentir pena de você mesmo no passado. Você vai chorar pelo tempo perdido que você teve dentro dessa seita. Ok? A conclusão, né? Ele falou de tudo, né, que se deve anunciar à congregação, mas não falou de Jesus Cristo em momento nenhum. Em momento nenhum. O nome de Jesus é lembrado dentro da congregação cristã no Brasil. Bom, espero que esse vídeo te ajude, ok? E eu vou pôr no final aqui desse vídeo, aqui ó, no meio, a parte 1 é a análise que eu faço dos conselhos que ele deu nessa mesma reunião. É a parte 1 que vai estar aparecendo aqui, tá bom? Deus abençoe a todos vocês e fiquem na paz gloriosa de nosso Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe a todos.